Opa, e aí pessoal, beleza? Pessoal, eu fiquei um tempo sem mexer nos meus manhwas porque eu tava sem internet, então quem nunca deixou de pagar a internet, atira a primeira pedra. E eu tava botando meus manhwas em dias também, né? Pô, fazer pra vocês é tranquilo, mas pô, eu quero ler meus manhwas também, né? Eu não só recomendo, eu leio também. Então eu tava botando meus manhwas tudo em dia. E eu resolvi fazer esse top 5 manhwas de protagonista anti-herói. Eu espero que vocês gostem, pessoal. Goblin Knight. Coragem é uma palavra tão forte, poucas pessoas têm coragem. Shou resolveu se confessar para uma garota na qual ele tinha como amiga, mas por causa que ele estava acima do peso, ela deu uma desculpa esfarrapada para tentar o rejeitar com classe. Deixando seus pensamentos o levar, um amigo que estava esperando Shui para o consolar, pois o mesmo já sabia que o prota seria rejeitado, por causa que ele era um pouquinho gordinho. Depois de seu amigo zoar ele com a intenção de confortá-lo, o prota agarrou uma bola sem ao menos ver. Aí Shui nos conta que ele praticou vários esportes com a intenção de emagrecer, mas não importava o que ele fazia, nada dava certo. Não importava o quanto ele corria, praticasse basquete, lutas, nada fazia ele perder peso. Talvez fosse genética, ele pensava. Porém, o seu pai e sua mãe eram bonitos. Apesar dele nunca ter conhecido seu pai, pois o mesmo já havia morrido há muito tempo atrás, a sua mãe contava várias histórias de como seu pai era. Contava que seu pai era um wrestler muito famoso e lutava, tinha vencido vários torneios. Depois de ficar triste, lembrando das histórias que sua mãe contava do seu pai, ele pensa que se lamentar não vai fazer ele emagrecer. Deixando seus pensamentos fluir, ele corre até o anoitecer. E ali aparece um velho dizendo que ele é o juiz divino. E que nosso protagonista, ele era um campeão que lutaria contra os Inyokais, assim invocando nosso protagonista para outro mundo forçadamente. E o velho diz que os Inyokais eram deuses que viviam na Terra e devoravam tudo e todos. Mas 66 anos atrás, um Inyokai desafiou a todos e derrotou a todos, assim banindo os outros Inyokais de entrarem no mundo humano. E escreveram com seu próprio sangue uma regra que dizia que em 66 anos haverá outra luta entre os Inyokais e cada um deles terá que escolher um campeão para lutar. E aquele que vencer virará o novo rei, assim decidindo o que fará com os outros mundos. E agora, 66 anos depois, nosso protagonista acaba descobrindo que ele é meio Goblin, um dos clãs que eram os mais fortes de todos. E ele era o último descendente. Aquele velho resolveu testar o nosso protagonista, autorizando outro Yokai para lutar com ele. E aquele que vencesse aquela luta pudesse fazer o que quisesse com o perdedor, até devorá-lo. Depois de uma luta calorosa, o nosso protagonista despertou um poder quando ele estava a ponto de morrer. Assim ganhando aquela luta e ganhando o título de monstro, assim podendo agora participar do grande torneio de sucessão. No começo, Shui não queria aceitar, mas quem ganhasse aquele torneio poderia botar o seu mundo em perigo, e ali vivia sua mãe e seu melhor amigo. Que se dane as outras pessoas, o que importava para ele era sua mãe e seu amigo. E agora ele tem um mês antes do torneio começar e tem que treinar e fazer de tudo para poder despertar o seu poder de Goblin e salvar sua mãe, pois os monstros vão invadir aquele mundo se ele não conseguir o poder a tempo. Herói ao máximo, não importa o quanto o tempo avance. Duas coisas sempre irá existir, o bem e o mal. O nome pode até mudar devido às religiões, chamado de luz e trevas. Não importa que era será, o bem e o mal sempre irá colidir. Após a terra ser banhada em sangue, a luta entre os heróis e os vilões acabou com uma trégua, com um tratado que impedia que um atacasse o outro, mesmo tendo algumas divergências, já que todos não aceitavam, pois eles haviam perdido entes queridos naquele banho de sangue. Ali foi feito um acordo que beneficiaria ambos. Tudo começa com Hang Xin, que sempre teve o sonho de ser o número 1 em algo. Não importava se fosse nos estudos, nos esportes ou até em games. Só que tinha um porém, ele era péssimo em ambos. Enquanto nosso protagonista se lamentava por não ser bom em nada, dois figurantes resolveram o extorquí-lo e também começaram a agredir ele. Quando nosso prota revidou, ele ali percebeu que ele tinha super força. Depois de se livrar daqueles dois figurantes, ele pensou que podia ser o número 1 em algo. Mesmo ele tendo super força, ainda faltava algo para ele, grana, para investir no seu físico e na sua carreira. O nosso prota era pobre e seu pai era um morador de rua. Você tem ideia, ambos viviam no parque. E seu pai utilizava da sua beleza para pedir esmola. Mas a sorte veio para o nosso prota. O seu pai entregou um panfleto para ele, que o requisito era você ser super forte. Depois que Han passou pelo exame de emprego, ali ele virou um herói. Ali ele recebeu uma missão dos heróis. E nessa missão eles descobriram que existia um vilão ali no meio do mundo dos humanos. E esse vilão possivelmente podia estar se alimentando dos seres humanos. Porém, o vilão se camuflou de um ursinho fofinho. E ali pegou os dois de surpresa. Depois que ambos estavam entre a vida e a morte, e Han perdeu metade do braço pois havia sido devorado, após o vilão debochar do sonho de Han, ele logo deu um socão nele e desmaiou devido à perda de sangue. Antes de desmaiar, ele percebeu que viu um herói. Esse herói acabou esmagando aquele vilão. Pessoal, esse manhwa, ele é de heróis, mas os heróis são piores que os vilões, entendeu? Eles matam mesmo os vilões, tipo assim, é muito louco, vai, esse manhwa. Os heróis estão cagando e andando pelas pessoas, eles estão querendo matar, eles só querem matar vilão mesmo e machucar todo mundo que fica no caminho deles, né? Eles meio que são anti-heróis, eles salvam por conveniência.
É muito massa esse manhwa. Nosso protagonista também é assim, ele tá cagando e andando, ele quer só seguir o sonho dele. Terminal Gênios Dark King. O nosso protagonista tinha acabado de zerar um game, mas ele não esbanjava a felicidade. E o Chan resolve nos contar que 2 anos atrás, ele foi ao médico fazer alguns exames e o pior aconteceu. Ali ele acabou descobrindo que ele tinha um câncer maligno, e ele morreria em 2 anos e meio. Um câncer incurável, que corroía o paciente de dentro para fora, causando uma dor pior do que a morte. Mesmo com os remédios para aliviar a dor, e o Chan, agora 2 anos depois, ele contava os dias para sua morte, para se livrar daquela dor imensurável que o cercava. O Prota estava tendo que passar por tudo aquilo sozinho, pois ele não tinha família, não tinha ninguém para pelo menos sentir pena dele. Ali no seu quarto sozinho, contando os dias para sua morte, com aquela dor brutal que sempre lembrava a ele que ele estava vivo, tudo que restava para o Chan era jogar os jogos dele. E ele era muito bom em jogos, e sempre criava personagens que tinham alguma dificuldade. Já que ele não podia curar o seu câncer, ele pelo menos tentava ajudar o seu personagem nas dificuldades dele. Tinha um game que nosso protagonista gostava muito, e ele jogava muito esse jogo. E o nome desse game era Lane Lunatic, um jogo de história. Após o nosso protagonista criar mais um personagem nesse jogo, ele decidiu ir além. Ele botou todos os seus problemas da vida real no personagem dele. Assim que ele concluiu o personagem dele, a morte sorriu para o Chan. E as últimas palavras que ele ouviu foi sincronização. A sincronização está a 4%, 6%, 19%, 71%, 100%. A sincronização está completa. Essas foram as últimas palavras que o Chan ouviu antes de morrer. Ali, ao abrir seus olhos no corpo do personagem que ele havia criado, Knox, um nobre que nasceu sem talento e foi humilhado por todos, e que no fim vai virar o boss do jogo, e no final ele vai morrer pelas mãos de quem ele chamava de amigos, e ainda, além de reencarnar nesse personagem, ele está destinado a morrer. E ele tinha todos os seus males que ele escolheu para o seu personagem. E agora Yu Shen, no corpo de Knox, vai ter que fazer de tudo para mudar a sua história, humilhando a todos que fizeram a vida do seu personagem o inferno. E no fim, Knox, o personagem mais lixo, sem talento e fraco de Lunatic, irá se tornar o mais forte. Kill the Dragon. A humanidade entrou em uma guerra, só que tinha um porém. Não era contra os outros humanos, mas contra criaturas que vieram de outra dimensão diferente. Entretanto, a humanidade, vendo a sua extinção cada vez mais perto, ela foi contra-atacar. Porém, algo chocou a humanidade. Aquelas criaturas tinham um líder, dragões. Foram os dragões que começaram essa guerra contra a humanidade. Só que pelos dragões não serem da Terra, eles quebraram a lei da natureza, e a próprio planeta concedeu poderes específicos para alguns humanos, que foram chamados de Paikas. Através do sacrifício desses guerreiros, depois de 15 anos, aquele banho de sangue acabou. Mais uma pessoa que tinha a habilidade de prever o futuro afirmou que em 3 anos, aqueles monstros iriam voltar, e mais forte do que nunca, para uma guerra final contra a humanidade. Tudo começa com o nosso protagonista, Li Han, um órfão de guerra, que com apenas 10 anos tinha uma gangue de órfãos que roubavam alimentos para sobreviver. O governo, vendo isso, resolveu que ao invés de mandá-lo para uma prisão, iriam mandar para ele treinar numa organização chamada ARC, que seria uma versão 2.0 dos Paikas. Mas Li Han disse que só aceitaria se o seu grupo recebessem comida, educação e água, porque lá, mesmo não sendo uma prisão, ele receberia isso. E ele diz que só assim ele sacrificaria sua vida para salvar a humanidade. Ao chegar na zona de treinamento, ele teve que enfrentar alguém que menosprezava alguém por ser fraco. E Liu Han sempre viveu com isso, então ele acabava defendendo os mais fracos. Depois de uma luta contra aquela pessoa, o instrutor chega. E vendo aqueles 2 jovens se socando, ele acaba socando os 2 jovens. E sem tempo para descansar, eles tiveram que treinar, mesmo depois daquele soco no estômago. Esse treinamento se repetiu por dias e por dias, até que chegou o último dia de treinamento, para ver se eles conseguiram, depois desse treinamento intenso para crianças, eles conseguiram despertar algum poder específico, entendeu? Alguns que já tinham esse poder, e eles iriam pro nível 1. Existiam até 3 tipos de nível. Existe o nível 1, 2 e o 3. E no 3 você já começa a lutar contra monstros, né? Pra você se preparar para lutar contra dragões. E um dia conseguir usar uma armadura que é especificamente para lutar contra dragões. Só que o Li Han, ele não tinha nenhum poder específico. Tanto que ele foi se humilhar para aquele cara que enfrentou no começo, o seu rival. E ele implorou de joelhos para que ele ensinasse como usar os poderes. E essa pessoa furou o peito dele. E ele falou, você tem que sentir a dor para você aprender a usar os seus poderes. E chegou aquele dia que Li Han seria provado. E vendo o agente do governo ali, e percebendo que se ele não passasse pelo teste, ele seria mandado embora. E seus amigos, seus companheiros ali que ele adotou quando ele era órfão, iriam ser jogados de novo para a rua e eles teriam que passar de novo por fome, dor e tristeza. E vendo isso, num ato mais desesperador, ele fura o seu peito, e mostrando que ele tinha sim um poderzinho bem pequeno, mas tinha um poder, e fazendo com que ele passasse por nível 1. Agora a gente vai ter que finalizar essa história aos olhos de Li Han. Será que um dia ele vai lutar contra monstros ou contra os humanos? O herói renasceu como desastre, Torre do Diabo. É o lugar onde a maior calamidade reside. E essa calamidade tirou muitas vidas humanas. Tudo isso começou no fim do século XX.
As calamidades apareceram do nada, e do nada começaram a encurralar a humanidade, com seu poder esmagador. Assim como os humanos viviam através do caos e do medo e do terror que as calamidades causavam, 12 deuses que se proclamaram seres divinos apareceram. Eles prometeram aos humanos que iriam lhe dar poderes para poder subjugar as calamidades. Eles selecionaram 12 despertados para receber o seu poder. Algo inesperado aconteceu. Um 13º apareceu. Essa pessoa não recebeu nenhuma bênção dos deuses, e ele tinha um poder acima de todos os despertados, e ele era esmagadoramente forte. Tudo começa com o nosso protagonista conversando com seu melhor amigo, e o seu melhor amigo de longa data diz para Lingun que ele estava sentindo um mau pressentimento, e dizia para o nosso prota tomar cuidado ao enfrentar o boss, pois os olhos dos outros santos, que eram olhos de inveja e ganância, temiam Lingun, porque ele era o mais forte de todos, e ele estava muito preocupado com ele. Assim que chegaram no último boss da Torre do Diabo, uma pressão esbanjava vindo daquele demônio. Enquanto todos aqueles 12 heróis, entre aspas, fugiam de medo, Lingun, aquele que não se preocupava com nada além de salvar o mundo, decidiu ficar para lutar contra aquele monstro, mesmo que isso custasse a sua vida, ou até seu corpo fosse deformado com aquela luta. Ele iria lutar até o fim. Alguns daqueles desgraçados, dos 12 santos, fecharam a porta, impedindo que nosso prota saísse da sala do boss, ali fazendo com que Lingun lutasse contra aqueles monstros, por dias, semanas, anos, talvez séculos. Mesmo que seu corpo fosse totalmente destruído, Lingun lutou até que o último monstro morresse. E no fim, sem forças para sair da sala do boss, ele iria morrer, enterrado pelas pedras e o corpo dos monstros que ele matou. No dia atual, 2 pessoas estão fugindo de monstros, e ao escorregar se deparam com a sala do boss, dos olhos de Escalarte, que acabou aparecendo na frente deles. E ali apareceu nosso prota, que renasceu com uma fome de vingança que ele jamais sentiu na vida. E depois de se livrar daquelas criaturas, Lingun descobriu que os mentirosos falaram que ele morreu na sala do boss, mas só ele sabe a verdade.